Bom dia, queridos amigos, bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos, amém? Nós estávamos pensando no que refletimos acerca da palavra de Deus no dia de ontem, e porque, como eu tinha falado no vídeo anterior, o Senhor, ele é meio noveleiro, né? Ele trabalha assim por capítulos, né? E ele deixou assim o entendimento acerca, né, da árvore do bem e do mal e da árvore da vida, que é Cristo, né? A árvore do bem e do mal que está dentro do homem, né? O bem e o mal, o bem e o mal está dentro da gente. E a árvore da vida, que é Cristo, né? Por isso é que a gente diz que o Espírito de Cristo é o Espírito vivificante. Por que o Espírito de Cristo é o Espírito vivificante, amados? O Espírito de Cristo é o Espírito vivificante porque sem ele, que é a árvore da vida, as outras árvores não dão fruto. Ou seja, elas morrem. Percebe? Agora, com Cristo, você tem vida. E vida abundante, vida eterna. Compreendeu? Nós somos árvores do paraíso do Senhor, plantados junto ao ribeiro das águas. O ribeiro das águas é Cristo. Quem beber daquela água jamais terá sede. Não é isso que é dito na Escritura? Pois é, isso é verdade. Então você está, na verdade, bebendo a árvore. Nós, árvores, estaríamos bebendo ali da árvore, daquele rio de águas vivas. Então a gente jamais vai ter sede, percebe? Porque aquela água ali é eterna. E quem bebe dela não tem sede. Quem come da sua seiva, né? Porque seiva é alimento, é comida, né? Quem come da árvore da vida jamais terá fome. É por isso que em Mateus 25, naquele momento ali escatológico, naquele momento das coisas do fim, do tempo do fim, escatológico significa tempos do fim. Muita gente fala isso, mas é preciso que você entenda o sentido real das coisas. A gente não está querendo falar bonito aqui para ninguém entender. A gente tem que falar para as pessoas entenderem. Tempos do fim, os tempos que nós vivemos hoje. Nós hoje vivemos o tempo do fim. Mas não é o fim do mundo, não é o fim da terra, não. É o fim desse mundo que você conhece, desse mundo deformado, doente e demente que nós vivemos. Nós vivemos um mundo demente. Só tem doido, meu irmão. Você não reparou isso ainda, não? As pessoas não têm tino, só cometem desatinos. Está um bando de gente aí conhecida como gente boa, né? Como estrelas do céu, poderes, principados e potestades, tudo caindo. Caindo como figo verde, entendeu? Está tudo caindo. Sacudiram a figueira, que é a árvore do homem, e os figos verdes está tudo caindo. Que eles entraram em julgamento, entraram em juízo. Então o juízo tem que começar a ser estabelecido nessa terra, para que depois o Senhor possa vir e estabelecer o seu reino milenar. Nós estamos numa fase de transição, amados. Nós estamos mudando de uma era para outra era, de uma eternidade para outra eternidade. É preciso você se contextualizar, se situar aonde que nós estamos. Nós viemos da onde? Nós viemos do Éden. E estamos voltando para onde? Estamos voltando para o Éden. Cristo em nós produz isso. Ele, quando veio aqui à Terra, ele cumpriu tudo o que era preciso para fazer. Você não precisa fazer mais nada. Porque eu vou fazer isso para a minha salvação. Eu vou fazer aquilo para a minha salvação. Você não precisa fazer nada. A sua obra é nula. É trapo de imundície. Já ouviu falar nisso? Diz que tudo que o homem fizer é trapo de imundície. Nada que você possa fazer para Deus agrada a Deus. Quem agrada a Deus é Cristo. Cristo agrada a Deus. Porque ele é o formato bom, perfeito e agradável para Deus, que ele preparou para cada um de nós.
para que a gente se parecesse com Cristo. Imagem e semelhança dele. Entendeu? Mas isso é espiritual. Isso não é na carne. Isso é no espírito. E na mente. Aí o que o homem quis? Ele quis dar uma de filho pródigo. E saiu do Éden. Ele se despachou Cristo. Entendeu? Ó, me dá minhas contas, me dá o meu boné, que eu vou governar a terra que tu me deste. Não me deu a terra? Então a terra agora é minha. Agora eu sou o seu filho. Me dá a herança. Aí pegou a herança e saiu da presença daquele que ele nunca podia ter perdido. Aí ele perdeu a vida. Por que ele perdeu a vida? Porque ele deixou de comer da seiva da vida eterna. Por isso que nós fomos reinjertados na videira, compreende? Reinjetar na videira, como é que se diz assim? A gente ser enxertado na videira significa que novamente nós estaremos comendo da mesma seiva da árvore da vida, para que tenhamos vida eterna. O Senhor fala por parábolas, mas ele está mandando deslindar algumas coisas que até então estavam escondidas. Que a religião não sabe interpretar isso, não. Porque não tem o espírito vivificante, não tem Cristo em si. Não, que isso? Você acha que só você que sabe? Não, não tem nada disso, não. Quem tem Cristo sabe. Quem não tem Cristo não sabe, é simples assim. Ninguém está falando mal, nem contra, nem a favor de ninguém, não. A gente aqui não fala contra pessoas. Nós somos pessoas. Nós somos iguais a você. Já falamos ontem que todo sentimento que passa dentro de você, passa dentro de mim, passa dentro de qualquer outro ser humano. O aperfeiçoamento quem faz é Cristo, não é você. Você com a força do teu braço, né? Com o braço direito, usa a tua destra, homem, para você. Isso é para trabalhar, para você ter sustento nessa vida. Só para isso. Para fazer a obra de Deus, você não precisa fazer obra de Deus nenhuma. Ele fez a obra completa. Ele disse, está tudo consumado. E ele não é mentiroso. Ele consumou tudo em todos. Você é livre, criança. Você é livre em Cristo. Depois da morte do Senhor Jesus, todos foram perdoados. Nada é imputado transgressão. O homem é que ainda não acordou para essa realidade. Enquanto a mente não for mudada, não mudam as atitudes. Não muda o coração e não muda as atitudes. Você hoje já é santificado. Deus deu a sua vida para que você tivesse vida eterna. Então ele não imputa mais transgressão ao homem. Nada é mais pecado. Oh, não há mais pecado. Não, não há mais pecado, não. Acabou o pecado. Foi suprimido na cruz do Calvário. Mas por que o pecado continua existindo? Porque o homem não mudou a sua mentalidade. Então a mentalidade continua sendo pecadora, entende? É a árvore do bem e do mal, querido. Enquanto você não tirar o joio todo, o trigo não aparece. Só depois que os dois florescem juntos é que você pode fazer a ceifa. É o que a gente está fazendo aqui agora. Você está sendo ceifado, amada. Essa é a ceifa. Quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu, não bebe mais. Vai beber na vida eterna, com a transformação do Senhor Jesus. Quando ele se manifestar, todas as pessoas se manifestarão com ele. Todos aqueles que tiverem que se manifestarão com ele. Os cristos se manifestarão com ele. Todos os homens vão ter vestes que já foram vestidos lá atrás. Na morte do Cordeiro, eles vestiram. Marcos falou uma coisa isso hoje. De manhã, acordei com o Marcos falando essas coisas para mim hoje. Fiquei tão feliz com isso. Marcos Cristo é um irmão nosso, da nossa mesa do Cordeiro. Nós congregamos juntos, percebe? É uma coisa interessante, porque ele nos passou isso hoje. Hoje ainda. Essa notícia é fresquinha. A gente está notificando isso a vocês. Porque é importante que a gente seja notificado das novidades do reino. Como é que a notícia chega no reino? Pela internet. Olha só. Cristo usando a internet. Cristo é moderno, né? Cristo é tão moderno. Está usando até o Facebook, está usando o YouTube, né? Como Deus é moderno, como ele permite as coisas, né? Antigamente era de boca em boca. Deus é atual.
Ele vai se modificando. Antigamente todo mundo tinha que ir para a igreja, dar a mão um ao outro, falar ali, a primeira congregação, depois foram surgindo outras, não é verdade? Agora não precisa nada disso. Agora você tem que congregar no Espírito. Depois na graça maravilhosa, que tem 2000 anos, ninguém te notificou isso não, amadinho. E isso era importante ter sido notificado. Há 2000 anos atrás o pecado acabou. Quando o pecado foi suprimido, e a lei que servia de aio para mostrar para o homem a noção do pecado, da justiça e do juízo, o homem não acordou, porque o homem ali, ele vivia segundo a carne. Mas ele agora vive segundo o Espírito Santo. Ele não disse que ia mandar um consolador. Deus é mentiroso. Ele não mandou o Espírito Santo. Então eu estou falando aqui por mim, não é? O Espírito Santo. Cuidado com isso. Isso é outra coisa. O pecado contra o Espírito Santo é esse. Na hora que você duvida do homem de Deus, do verdadeiro homem de Deus, tem muita Jezabel, já falei isso. Olha as linhas de oposição. Percebe? As linhas de oposição estão dentro da igreja. Elas estão ali para impedir que você nasça, que mude a sua caixinha. Eles querem que você fique na caixinha, porque enquanto você estiver dentro da caixinha, você é escravo de homens. Todos os sistemas humanos foram concebidos para fazer você pensar na caixinha. Você pensar segundo os parâmetros para os quais eles querem que você programe. Os donos do mundo. Esses são os donos do mundo. O Aécio é dono do mundo? É. O Lula é dono do mundo? É. Todas essas como é que se diz, estrelas que estão aí, brilhando no céu aí do nosso entendimento, todos esses príncipes, todos esses poderes, todas essas potestades, eles estão aí para exatamente nos manter como seus escravos. É homem sobrepujando ou montando sobre o homem, ou obtendo vantagens sobre os demais. E isso é assim na política e é assim na religião. Quanto tempo mentiram para o povo de Deus? Dizendo que o homem estava debaixo de pecado sem estar. 2000 anos mentindo. Acorda, meu amigo. Acorda, minha amiga. Acorda, meus irmãos. As pessoas mentem para você. O pecado não existe. Ele só é realidade porque a mente do homem não foi transformada. E quando a mente não for transformada, o coração não é. E as atitudes, com certeza, não serão. Percebe? Lembra do Zaqueu no Velho Testamento? Zaqueu é do Velho, não é do Novo, não. Mas ele, quando recebeu a visitação do Senhor Jesus, visitação do Senhor Jesus físico, o verbo que eles tocavam. Cristo era o verbo, e eles tocavam o verbo. Zaqueu tocou no verbo. Quando Zaqueu tocou no verbo, ele recebeu a transformação. Ele percebeu quão pecador ele era. E aí ele resolveu mudar a sua caixinha. Ele passou a pensar como Cristo. Quem roubava, e ele roubava, passou a não roubar mais. E ele ainda resolveu restituir aqueles que havia roubado. Percebe? Ele resolveu ficar pobre para se tornar rico no reino de Deus. Olha que lindo. Ele entendeu. Não adianta você ser rico enquanto todo mundo ao teu redor é pobre e desgraçado. Claro que eu não estou dizendo para você que você tem que abdicar da tua riqueza, de forma alguma. Eu não estou dizendo isso. Se você tem bens materiais em abundância, se a sua família é rica, ou qualquer coisa desse tipo, ou se você conseguiu chegar a alguma riqueza, só não seja sovina. Divida um pouco com os outros. Só um pouquinho, não precisa muito não. Quando você vê alguém necessitado, você ajude fisicamente, mas não deixe de dar a ele a palavra de vida eterna. Isso é o que mais importa. Porque, querido, necessidade todo mundo vai ter. Até a volta do Senhor Jesus, todo mundo vai ter muita necessidade. Vai existir a pobreza até a vinda de Cristo. Vai haver pobreza, sim. O homem vai ser pobre. Vai ter sempre um mais necessitado, vai ter aquele que é, vamos chamar de miserável ou desgraçado. Desgraçado da sorte, né?
Miserável porque não tem onde comer, não tem o que vestir, não tem o que calçar, percebe? Então, é preciso que as pessoas tenham comiseração delas. E tem muita gente que tem. Isso é que a gente não pode ser indiferente às coisas dos homens. Mas o principal é aquilo que sai da nossa boca, a nossa profecia, que ela seja palavra viva e eficaz, cortante como espada de dois gumes, capaz de mostrar ao homem a sua diferença. Quem era pecador não é mais pecador, agora é santo. E quem é santo se comporta como santo, mas precisa mudar a mente, senão não fica santo. Entendeu? Só fica santo se mudar aqui. Não adianta eu chegar para você e dizer assim, olha, eu sou santo. Você vai, Cadê a sua condução na vida? Agora, o que você entende como santo para criticar os outros? Para chamar os outros de pecador? Se você chama o outro de pecador, é porque você está julgando segundo os seus parâmetros. Porque você se acha pecador e acha que todo mundo é igual a você. Pois eu já não acho assim. Eu acho que eu sou santo e acho que você é santo que nem eu. Olha que diferença. Percebeu? Eu já não estou na mesma caixinha que você. Estou numa caixinha diferente. Sou melhor do que você? Não. Só mudei a caixinha. Percebeu? É uma mudança de mente. Isso é metanoia. É preciso mudar a mente para mudar o coração. Se mudar o coração, muda as atitudes. Deu para compreender isso? Não é muito difícil de entender, não. A santidade está no estado de espírito que você compreende. Se você compreender que você é perdoado por Deus, Deus já perdoou você. Então você, a partir do momento que você tinha um pecado e não tem mais, o que você é? Santo. É o que eu sou. Você se pensa desse jeito? Não. Não, você não é santo, é pecador. Percebeu? É aqui. A diferença está aqui. Na maneira de pensar. Agora, existe uma outra questão. A fé e a incredulidade. Há homens que têm fé. E há homens que são incrédulos. Por mais que você fale a verdade, aquela pessoa sempre vai duvidar. Porque ela está em eterna dúvida. Eu tenho muitos amigos, né? Inclusive que nadavam comigo na Portuguesa, essa coisa toda, e eu venho falando com eles há um tempão. Você sabe que eles estão sempre com dúvida? Eu nunca vi uma pessoa com mais dúvida do que esses meus amigos. Eu tenho uma paciência de Jó com eles, mas não adianta, eles continuam duvidando. Estão sempre duvidando. Aí pega lá, alguém fala uma besteira lá qualquer para eles, um pastor, uma pessoa do sistema, uma coisa qualquer, fala um iogolhó lá para ele qualquer, e ele prefere acreditar naquilo do que na palavra que sai da boca de Deus, entende? Ele prefere acreditar na Jezabel por causa da formatação do que acreditar no Cristo de Deus. O Cristo que está em mim. Aí você fala, pô, mas você é arrogante, hein? Você fala como Cristo de Deus, mas acontece que é a realidade. A gente só pode falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. É por isso que eu botei a minha cara para bater. Eu não tenho medo de ser apedrejado. Se tiver algum Paulo para jogar pedra no Estevão, Estevão está aqui para morrer pela pedrada. Só que a pedrada é Cristo. Percebe? Se você jogar Cristo em mim, ele só vai se fortificar. Ele não cai mais. Porque agora, a noiva que se tornar ataviada, ela já está ataviada. Ela não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, percebe? Ela se mantém em Cristo. Aquele que está em Cristo, ele se mantém em Cristo. Porque ele foi arrebatado no Espírito, foi levado ao deserto, ficou sozinho. Aí começou a ser trabalhada toda aquela área emocional dele, brigando, combatendo o bom combate, negando a si mesmo. Lembra? O deserto foi feito para isso, para o homem negar-se a si mesmo. Quando o homem nega a si mesmo,
cresce Cristo e diminui o ego. Porque você deixa de ser você, passa a ser Cristo em você. Por isso é que eu digo que eu estou em Cristo. Por isso que eu digo que falo como Cristo. Eu estou falando do que me é próprio. Eu não estou inventando história, eu não estou sendo arrogante, eu não estou sendo soberbo, eu estou falando daquilo que está em mim. Aí a pessoa acha que às vezes que eu estou me exibindo. Olha dentro do meu olho, vê se eu estou me exibindo, cara. Eu sou uma pessoa sofrida que nem você. Eu passei por agruras na vida que nem você. Eu passei por dificuldades na vida que nem você. Eu sofri, eu chorei. Mas eu estou aqui. Disposto a dar uma palavra de salvação para você. Olha no meu olho. Olha nos meus olhos. Veja a vida que levei. Larguei tudo na vida para seguir Cristo. Tudo. Larguei tudo. Porque entendi o perdão de Deus. O perdão de Deus é a chave para a vida eterna. Se você não entender isso e não receber isso em você, você não entra no reino e não tem vida eterna. Ele que muda a caixinha. É o perdão. O perdão é poderoso. Sem ele, não tinha salvação. A salvação é exatamente receber o perdão de Deus, morrer com Cristo na cruz, ou seja, fazer a mesma coisa que o Cristo fez para você entender os porquês, percebe? Se você não morrer com Cristo na cruz, você tem que ter essa morte para viver a vida eterna já nessa vida. Se você já morreu antes, como é que você vai morrer depois? Se você morreu na cruz, você já não tem mais condenação. Percebeu? Aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação. Isso é o que eu falei no vídeo anterior. Hoje o mundo está sujeito ao juízo. Mas aquele que está em Cristo não está mais. Porque já passou por essa fase. É uma fase ultrapassada. Não é que os outros tem gente melhor do que os outros, não. Mas nós fomos escolhidos para acordar antes. Alguém tinha que acordar antes, não é? Para poder acordar os outros irmãos. Eu já falei isso no segundo vídeo, se não me engano. Eu disse que a gente chegou lá. Quando eu cheguei no reino, vi um monte de caminho, um monte de dorminhoco. Aí eu comecei a acordar. Ei, acorda. É difícil acordar os irmãos. A gente sacode e vê o irmão não quer acordar, não. Esses estão dormindo com Deus. Estão dormindo. Não acordam de jeito nenhum. O reino é de pessoas dispostas, de pessoas acordadas, de pessoas que trabalham. Aí sim trabalham para Deus. Aquele que está acordado trabalha para Deus. Mas ele trabalha dando testemunho de Cristo nele. É um testemunho de vida eterna, vida abundante. Depois a gente se aperfeiçoa na mesa do Cordeiro. Eu vou repetir isso, porque tem muita gente que não consegue entender isso. Perceba, essa questão de clérigos e leigos faz distinção e acepção de pessoas. Dentro da igreja templo, você não pode abrir a sua boca. Por quê? Porque quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Também é uma questão de educação, tá certo. Mas por que não é uma mesa onde todo mundo pode conversar ali? E com ordem e com decência é possível fazer isso. Nós fazemos. Por que não é possível? Claro que é. Mas é que a gente está tratando de uma situação de um sabe tudo e os outros não sabem nada. Não é assim. Não é assim que se cresce na graça e na sabedoria. A gente só cresce na graça e na sabedoria se você falar e for corrigido. Não há a mesa do Cordeiro. A mesa do Cordeiro o Senhor Jesus deixou como exemplo. Não foi a ceia. A mesa ele deixou como exemplo. Na mesa, o que você faz? Você ceia. Você come o pão. Você bebe o vinho. E você se relaciona.
Quem se relaciona com um Deus que está lá na Torre de Babel, lá em cima da Torre de Babel, lá no topo do púlpito? Como é que você vai se relacionar com uma pessoa que está lá em cima? Difícil, não é? Mas com uma pessoa que está sentada do teu lado é fácil. Só que ali todos falam. Na mesa do Cordeiro, todos falam, todos se relacionam, todos se alimentam. E o conhecimento é nivelado, porque todos são irmãos, todos são iguais perante Deus. Aquele que quiser ser maior, que sirva mais. Então tá, serviu o pão, serviu... Mas não é físico, não é a ceia, aquela ceia que você está acostumado a ver, não é a hóstia na igreja, entendeu? Que falam de transubstanciação. Não existe isso não, querido, eu lamento lhe dizer. Respeito a sua crença, mas isso não existe, isso é mentira. Não transubstancia nada, Deus não fica fazendo fenômeno físico para impressionar a sua criatura. Ele está ali para te dar sujo. Para você levar, ai meu Deus, arrepia os cabelos. Não, Deus não faz isso. Deus é natural. Ele tem um comportamento natural com todos. Deus é puro amor. Como é que ele vai ficar dando susto em você, mostrando que ele é superior a você, que você é um vermezinho de Jacó? Não, querido, não faz isso com você. Você é importante para ele, tanto que ele deu sua parte melhor para vir aqui e morrer por você. Gente, você é muito importante para Deus. Creia nisso. Você é importantíssimo para Deus. Ele deu a sua vida por amor de você e de mim. Tem gente mais importante para Deus do que você e eu? Claro que não. Você ainda não acordou? Acorda, meu irmão. Você não é insignificante, não. Mas não precisa ser arrogante. Né? Você é importante, não precisa ser arrogante. Seja simples. Simples como a pomba e sábio como a serpente. Não é isso que Deus diz. Essa é a conduta do homem de Deus. Tem gente que é servo, tem gente que é filho. Eu sou filho, você é servo. Já ouviu falar nisso? Os judeus serão os servos do futuro. Os homens serão os homens do futuro. E os cristos serão os cristos do futuro. Está tudo consumado. Quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não posso esclarecer mais do que isso. Está claríssimo. Todos os dias a gente dá uma dose de fé para você. Se você estiver disposto a acordar e a entender e a crescer na graça e na sabedoria, a gente continua oferecendo as mesas onde todos são tratados como iguais. Eu já disse que tem várias. No canal Zelo tem várias. Tem gente que se reúne fisicamente. Também é um bom caminho. Eles chamam igrejas orgânicas. Porque igreja não tem que ter CNPJ, amado. Se ela, a partir do momento que você põe um CNPJ na igreja, ficou destinada a ganhar dinheiro. Então, você está indo lá para pagar alguma coisa para alguém fazer um show para você. Percebeu? É um show gospel. É uma pessoa que fala. É uma pessoa que vai ali para dar um testemunho de coisas físicas, não de coisas espirituais, porque Deus me curou. Isso você acha que é espiritual? Não, isso é físico. É um efeito físico. Espiritual é a salvação, querido. Espiritual é viver no reino de Deus, querido. Qualquer outra coisa diferente disso é uma cura emocional e é uma cura física. Então não tem nada a ver com o reino de Deus. São práticas do dia a dia. A gente não opera na atmosfera do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da carne. Os filhos de Deus operam no Espírito, trabalham com Jesus já ressurreto, não com Jesus carnal. Por isso não devemos fazer as coisas que ele fazia. Ah, eu vou para o templo, então eu vou para o templo. Ah, eu subo o monte, então eu subo o monte. Não, não é isso. Isso é carne. Eu estou falando de espírito, acorda. Eu estou falando de coisas espirituais.
A religião faz isso, ela quer viver na obra que o Senhor Jesus fez. A gente está sugerindo a você sair da caixinha, tirar isso da mente. Porque é assim que se nasce de novo. Se você continuar, fica então no sistema religioso, não sai de lá não. Mas o que a gente quer é que você nasça de novo. Se você, para nascer de novo, você para entrar no reino... O que o Cristo disse a Nicodemos? Nicodemos, você que é fariseu, que conhece tudo da lei, se eu falar das coisas espirituais, você não vai compreender. Mas você está me compreendendo. Porque eu estou destrinchando o cordeiro aqui para você poder comer. Cristo não foi assim que ele ensinou naquela época. Mas ele hoje, ele está modernizado, ele quer a salvação das pessoas. Mas a salvação é aqui. Porque aqui ele já fez. Essa é a obra dele. Ele morreu para que você fosse salvo na sua alma. Toda alma é salva. As transgressões do homem respondem para a lei dos países. Quem rouba vai preso, quem mata vai preso, não é? Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Não é isso que diz a palavra? É isso que funciona, querido. É assim. Percebe? A sabedoria do alto consiste em transmitir essas coisas para os filhos de Deus, para que eles se tornem verdadeiros filhos de Deus. Ou não se tornem. É uma opção do homem. Escolher Deus. Lembra do quarto princípio? Escolher Deus. Então eu vou fechar hoje com os 7 princípios restaurados de Deus. A ordem, todo o poder emana de Deus e por ele é exercido. O amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Olha a cruz. O terceiro é a justiça de Deus. Deus é um Deus de equidade. Ele não deixou que o homem, que não era pecador, o pecado foi dos primeiros, mas por sucessão chegou até nós, por herança chegou até nós. Então ele deu a sua própria vida para resgatar a sua criatura. Esse é o terceiro princípio, é o princípio da equidade. Equidade é justiça. O quarto princípio é escolha. Você pode escolher Deus ou não escolher Deus. Ele permite isso. Você vê que Deus bonzinho? Ele permite que você queira ou não queira ele. Ele não te farrupou. O quinto princípio é o princípio da unidade. Se você chegar-se a Cristo, você é um com Deus. É que essa soma de Deus é diferente da nossa. 1 mais 1 dá 1. Com mais 1 dá 1. Essa é a matemática de Deus. 1 com Cristo é Cristo. 1 com Cristo, com Deus, dá Deus. Entendeu? É sempre igual, é 1. Sempre é 1. Esse é o princípio da unidade. A outra é a promessa. Qual é a promessa na graça maravilhosa? É a promessa de vida eterna. Para os judeus continuam valendo as promessas que foram feitas lá. Para os judeus somente. As promessas que foram feitas a Abraão, Isaac e Jacó continuam valendo para os judeus. Para os judeus verdadeiros. Que serão servos na última hora. Mas serão homens. Servos na última hora. Vão ser servos. Vão continuar sendo servos. Eles vão servir a lei. Mas a lei é muito boa. A lei só não é boa para aquele que está em pecado. Para aquele que vê a lei como uma coisa, como um consolo e um abrigo para si mesmo, sempre é bom. Para os bons, tudo é bom. Para os que são honestos, tudo é honesto. Para os que são limpos, tudo é limpo. Só é sujo aquilo que, para quem é sujo. Percebe? Então, se você segue a lei direitinho, você está seguindo aquilo que é limpo. Então, você é limpo. Então, não há motivo para se preocupar com a lei. Mas a lei de Deus, não é a lei dos homens. A lei é iníqua. Serve para um, não leva outro. Tem foro privilegiado. Olha só que coisa triste. Então, o cara é um Deus, né? Porque ele é privilegiado. Eu não sou, nem você. E aí? Se você roubar, vai para a cadeia. Se ele roubar, vai para a prisão especial, porque vai para o fórum dos juízes. Ele é julgado de maneira diferente do que você. Percebe a diferença? Deus julga todo mundo igual. Percebe? Então, a iniquidade está no homem, não está em Deus.
Essa é o grande diferencial. Mas prosseguindo nisso, então, o sexto princípio é o princípio da promessa. A promessa de vida eterna é a única promessa que ele nos fez na graça. Única. 1 João 2,25. É a promessa de vida eterna. E o sétimo princípio é a herança, que eu já falei várias vezes aqui. Aquele que está em Cristo é co-herdeiro do reino. Eu estou em Cristo, então eu já estou exercendo o Éden na terra. Eu já vivo o céu na terra. Aí eu agradeço. Você pode chegar no meu Facebook e você vai ver lá: obrigado, Pai, porque tu já me deste o céu. Eu sou agradecido pelo céu do entendimento, porque céu é o entendimento, os lugares altos do entendimento. Eu já estou ligado nas coisas do alto. E eu quero que você também fique assim. Eu não quero ser diferente de você, eu não quero ser superior a você não, meu amado. Eu quero ser igual a você. Eu quero ser um Cristo como você é Cristo. É isso que a gente quer. Você entendeu, então, os 7 princípios de Deus? Tudo é regido por esses 7 princípios. A ordem, o amor, a justiça, a escolha e a unidade. A promessa e a herança. São os 7 princípios que regem o reino de Deus. E o reino da terra também. Porque tudo isso a gente já recebeu na terra, vivendo o céu na terra. É só você estar em Cristo. É isso que o Senhor Jesus vem hoje te oferecer. Receber essa tão grande salvação. Receber o perdão de Deus. Morrer com ele na cruz. Pegar a sua cruz e seguir após ele. E começar a comer na mesa do Cordeiro. A mesa do Cordeiro, no tabernáculo antigo, era a mesa dos pães da proposição. Está lembrado da mesa dos pães? Todo pão é proposto. Proposto para quê? Para saber se ele é de Deus ou se ele é do homem. Está proposto. Então ali o pão é testado para saber se o cordeiro, que é o pão, ele é santo ou ele não é santo. Se ele é santo, guarda dentro de você. Se ele não é, ele é joio, taca fora. Compreendeu? Isso é a mesa dos pães da proposição. Essa é a mesa do cordeiro. Nós estamos falando de coisas que estão continuamente na Bíblia. Na ceia, na Páscoa hebraica e na Páscoa cristã. É a mesma coisa, a mesma coisa. Só que para os hebreus era aquela Páscoa ali simbolizava a fuga, finalmente, para a libertação. E o que está acontecendo hoje? O que é a salvação? É para o anjo da morte passar sobre, né? Então, compreendeu? Aquele sangue que foi passado na verga das portas, com o sangue do cordeirinho, sem mácula. É isso que a gente está falando, amado. Acorda. O sangue que passava na verga da porta era o sangue de Jesus. Para que o anjo da morte pulasse sobre. Ou seja, para que não haja morte, haja vida e vida abundante. Compreendeu agora? Falei a língua dos homens, porque então eu estava falando a língua dos anjos. Mas mesmo que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver Cristo, eu nada serei. Serei como um sino que toca. Tim! Só isso. Percebeu? É isso que Paulo falava ali, naquele texto lindo de 1 Coríntios 13, está lembrado? É isso aí. É só para você ver a beleza de entender verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho é lindo, mas ele precisa ser visto com olhos espirituais. Com olhos carnais você não vai ver. Não adianta fazer exegese, não adianta você fazer hermenêutica, não adianta você estudar 16 anos como eu estudei e outros estudam por aí. Não adianta nada de ser doutor, fariseu, hipócrita, porque vai ser fariseu hipócrita, como eu fui e como tem muitos por aí. Deixe de ser fariseu hipócrita e passe a ser um Cristo de Deus. É isso que o Senhor te conclama para ser no dia de hoje. Amém? Que a graça e a paz de Cristo esteja com teu espírito. Graça e paz.